combatentes! Sejam bem-vindos ao canal Top Militar LHB. Saiba hoje como Jair Bolsonaro poderia se aproximar da Guiana para gerar emprego e renda no Brasil com a venda de armas para aquele país conseguir se defender da Venezuela, e quais armas brasileiras seriam ideais para a Guiana adquirir do Brasil e o porquê. E se você curte as Forças Armadas do Brasil, aliste-se agora em nossas fileiras se inscrevendo no canal. Fogo à vontade no like, vamos ao vídeo! Você já deve ter visto aqui no canal a notícia das grandes tensões entre a Venezuela do ditador Nicolás Maduro e o país independente Guiana pela disputa da região de Essequibo, que é riquíssima em petróleo. Não confunda com a colônia Guiana Francesa, são lugares diferentes com nomes parecidos. E se você assistiu também a nossa comparação militar comentada entre os dois países, viu que a Venezuela é militarmente muito superior à Guiana. Mas o Brasil possui armas que serviriam como uma luva para a defesa da Guiana. E agora que aquele país está prestes a receber bilhões de dólares pela exploração de petróleo no litoral da região de Essequibo, teria dinheiro suficiente para comprar as armas que quisesse. Esta é uma grande oportunidade para o Itamaraty se aproximar da Guiana e mostrar que nossas armas estão à disposição daquele país, pois pode ter certeza que os Estados Unidos já fizeram isso, já que uma empresa petroleira americana foi contratada para explorar o petróleo guianês. O governo brasileiro, através do presidente Jair Bolsonaro e do chanceler Ernesto Araújo, deveriam visitar aquele país, aproveitar que no passado a Petrobras já prestou assessoria técnica para o governo guianês e então colocar a estatal na disputa pela exploração dos campos de petróleo ainda não licitados. Oferecer um acordo comercial de produtos e serviços da indústria do petróleo, aproveitando que temos fronteiras completamente transitáveis com aquele país e muitas indústrias e experiência neste ramo. Poderíamos aproveitar também um antigo acordo de cooperação técnica militar entre os dois países, que fez com que o Brasil recebesse militares da Guiana para se formarem nos diversos cursos militares da Brigada Paraquedista, e expandir este acordo, oferecendo à Guiana uma cooperação técnica para ajudá-la a transformar a sua guarda costeira e seu corpo aéreo em uma marinha de guerra e uma verdadeira força aérea de combate. Tudo isso mostraria ao presidente guianês Irfaan Ali que o Brasil poderia ser um grande aliado militar e na exploração petrolífera daquele país, e assim abrir as portas para a nossa indústria militar de defesa, gerando emprego e renda no Brasil. A princípio, o BNDES poderia financiar as compras de material bélico brasileiro feitas pela Guiana e começar a receber em breve quando o país começar a receber os royalties das gigantescas jazidas de petróleo recentemente descobertas naquele país. Colocar a Petrobras na exploração do petróleo poderia ser uma das garantias para o financiamento. E mais especificamente, quais seriam as armas brasileiras ou construídas no Brasil sob licença que cairiam como uma luva para a defesa da Guiana? A guerra moderna sempre começa pelo ar, e a Guiana tem uma capacidade de combate aéreo praticamente inexistente, de modo que hoje a Venezuela poderia empregar seus caças Sukhoi Su-30 para bombardear e destruir todos os aquartelamentos e infraestruturas daquele país sem se preocupar com nenhum tipo de defesa guianesa. Logo, não resta dúvidas que o Brasil deveria vender para aquele país o caça F-39 Gripen, de geração 4.5, muito mais moderno que os caças venezuelanos de quarta geração, de modo que seus modernos sistemas de guerra eletrônica muito mais avançados, seus radares e mísseis de longo alcance, permitiriam que apenas cerca de 8 caças F-39 fabricados sob licença pela Embraer em São Paulo fossem o suficiente para enfrentar os cerca de 39 caças venezuelanos, em maioria Su-30. De acordo com a parceria Embraer-Saab, o Brasil tem o direito de revender o caça para países do continente americano. Outra aeronave importantíssima para o apoio ao combate aéreo seria o Embraer E-99.
avião de alerta aéreo antecipado, que poderiam ser os olhos da Força Aérea Guianesa, dando o alerta oportuno em caso de aproximação dos caças venezuelanos, mesmo que estejam ainda a centenas de quilômetros de distância. 3 unidades seriam o suficiente para cumprir a missão em sistema de rodízio, mantendo sempre 1 ou 2 aeronaves no solo para manutenção, enquanto 1 ou 2 fazem a vigilância aérea da fronteira diuturnamente. Como vimos em vídeo anterior, a Venezuela tem uma população mais de 30 vezes maior que a da Guiana, de modo que dificilmente a Guiana conseguiria manter um exército tão numeroso como o da Venezuela. Com isso, os seus sistemas de armas precisam ser superiores para equilibrar os combates. E uma das formas de equilibrar esta desvantagem numérica é tendo um formidável poder de apoio de fogo aéreo. As aeronaves Embraer 314 Super Tucano, já testadas em combate e vendidas para vários países, seriam ideais para que a Guiana pudesse bombardear numerosas tropas venezuelanas que estivessem atravessando seu país. Uma esquadrilha de 12 aeronaves seria o ideal para a Guiana começar a empregar este tipo de aeronave. A capacidade de transporte aéreo tático da Guiana é praticamente inexistente, opera apenas pequenos cargueiros e helicópteros utilitários, e nós temos excelentes opções para cobrir esta lacuna. 3 Embraer C-390 poderiam colocar em outro patamar a capacidade de transporte militar guianês, e cerca de 16 helicópteros Helibras EC-725 Super Cougar, produzidos sob licença em Minas Gerais, seriam suficientes para que o exército guianês conseguisse transportar um batalhão de infantaria aeromóvel. Cerca de 48 já elevariam suas forças aeromóveis para a categoria de brigada. Estes são meios de suma importância, já que helicópteros são o principal meio de transporte em região de selva. Falando em exército, como dissemos, a Guiana jamais terá um exército tão numeroso como a Venezuela, e precisa compensar isto com pólvora. Se ela adquirisse apenas 12 baterias do Avibras Astros 2020 fabricado em São Paulo, e com o míssil de cruzeiro AVTM-300, que em sua versão de exportação tem alcance de 300 km, isso garantiria um pesadíssimo poder de fogo com um alcance cerca de 3 vezes superior ao armamento russo similar que a Venezuela possui, que são os BM-30 Smash, com alcance de 90 km. Isso seria o suficiente para manter o exército venezuelano afastado a pelo menos 300 km das tropas guianesas. Somente poderia avançar se conseguisse destruir esses sistemas através de outros meios, como um ataque aéreo ou de comandos. O exército guianês opera atualmente alguns blindados de origem brasileira para o transporte de tropas, o EE-11 Urutu. A Guiana deveria substituir estes antigos blindados pelo moderno VBTM-MR Guarani, fabricado em Minas Gerais. Cerca de 60 unidades seriam suficientes para mobiliar um batalhão de infantaria mecanizado. A Venezuela tem uma força blindada muito superior à da Guiana, porém, dificilmente conseguiria levar a sua força blindada até a Guiana, pois a fronteira entre os dois países é completamente formada por selva, serras e cachoeiras, não havendo sequer uma estrada entre os dois países. Mas na hipótese de a Venezuela conseguir levar alguma força blindada até a Guiana, através de um assalto anfíbio, ou se o ditador Maduro arriscar a passar com suas forças pelo Brasil para chegar até a Guiana, aquele país precisa ter meios para se defender dos tanques T-72 venezuelanos, e penso que na conjuntura atual, cerca de 1000 canhões sem recuo ALAC de 84mm e fabricados pela GESP Aeronáutica em São Paulo seriam o suficiente para tirar o sono dos comandantes da cavalaria venezuelana. Também poderíamos oferecer ao exército guianês os fuzis Indel IA-2, fabricado em Minas Gerais, ou o Taurus T-4, que é o fuzil M4 fabricado sob licença no Rio Grande do Sul, para a Guiana substituir os seus antigos AK-47 de fabricação ainda da União Soviética. Já no que diz respeito ao combate naval, o Brasil estava recentemente procurando compradores para submarinos da classe Riachuelo, que são um tipo de submarino Scorpene modificado e fabricado sob licença pelo estaleiro ICN no Rio de Janeiro, e submarinos são a principal arma que uma futura marinha guianesa necessita para se defender das cerca de 6 fragatas venezuelanas. 3 submarinos Riachuelo seriam suficientes para mantê-las afastadas das águas de Essequibo.
A Guiana também precisa de uma esquadra de superfície. Cerca de 10 navios de patrulha da classe Macaé, produzidos no estaleiro Inácia do Ceará, seriam suficientes para patrulhar o pequeno litoral guianês. E em caso de um ataque naval, cerca de 3 extremamente modernas fragatas da classe Tamandaré, produzidas em Santa Catarina pelo estaleiro Oceana, seriam mais do que suficientes para impedir o avanço das antigas fragatas venezuelanas. É isso aí, combatentes! Se você gostou do vídeo, deixe seu like e comenta aqui embaixo se você é a favor ou não de que as ideias de aproximação diplomática entre Brasil e Guiana faladas neste vídeo sejam implementadas para que possamos gerar emprego e renda no Brasil com a venda de armamentos brasileiros para a Guiana. E junte-se a nós se inscrevendo no canal, ativando o sino de notificações e não esqueça de compartilhar o vídeo em suas redes sociais e grupos de WhatsApp para que outros patriotas conheçam um pouco da força da indústria bélica brasileira. Um forte abraço a todos e até a próxima missão!